Fala, turma, tudo bem? Como é que vocês estão em casa? Uma palestra hoje, olha, vou te falar, não percam porque a gente vai desmistificar vários assuntos sobre o day trade. E por isso, eu convido aqui Felipe Paiva, ele que é diretor da B3. Aliás, boa noite. Tudo bem, Betinho? Tudo jóia? Muito obrigado pelo convite. Quantos anos de B3? Pô, já vai começar com essa logo assim? Vamos? 2 décadas de história, praticamente 25, 26 anos corretamente, Mais, quase Betinho. 3 décadas já de Então já B3. vi bastante história acontecer no mercado de capitais e muita coisa que a gente implantou e tudo que está acontecendo agora, né, de evolução do nosso mercado. Você entrou pela Bovespa ou pela BMF? Bom, vai puxar essa história Não, mesmo, então vamos lá. eu vou puxar Boa, para a gente trazer um pouco de, legal. até para falar um pouco de evolução da história desse Joia, negócio, então, para a gente bom. chegar nos temas Então, vou tentar interessantes fazer de aqui. hoje daqui para trás, né? A Tá bom. B3 é uma combinação de 3 companhias, né? Então, Bovespa, a Bolsa de Valores de São Paulo, a BMF, Bolsa de Mercadorias e Futuros, e a CETIP, que era um ambiente de registro de títulos privados. Eu entrei na Bovespa, na verdade, ainda CBLC, Betinho, que era a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, que cuidava do gerenciamento de risco, toda a parte de liquidação, ou seja, o pós-trading da Bovespa. Né? E ao longo do tempo, ao longo desses anos, as 3 empresas se fundiram e formam hoje a B3. Então, é interessante para a gente falar sobre isso, porque o mercado de day trade, certamente, da época de pregão, ele sempre existiu, Sim. né? E aí, para trazer para as pessoas um pouco, qual que é a diferença daquela época, daquilo que você vê hoje? Tudo bem, são mundos completamente diferentes, né? São 2 décadas e meia aí, mas o que que você pode trazer para a gente num resumo geral do que tinha de diferente, o que tinha de especial naquela época e o que tem hoje? Pô, interessante. Acho que o termo é eletronificação, né? Se a gente for pensar nos nossos mercados, a gente vivenciou ali um momento de expansão dos mercados acontecendo no chamado pregão Viva Voz, onde os operadores ali realizavam os negócios, sejam day trade, sejam operações estruturadas, operações para longo prazo, operações de posição, né, dos investidores. E agora a gente vê uma eletronificação muito grande no mercado como um todo, né? Desde da emissão da ordem até a recepção na B3, o gerenciamento de risco, ou seja, a infraestrutura do mercado de capitais brasileiro automatizou de um jeito impressionante nesses últimos anos. Você conseguia enxergar lá para 2005, 2010, que foi quando acabou o pregão das pessoas ali no dia a dia, para o tamanho do que a gente está hoje, do ponto de vista de eletronificação, que é o que você falou hoje? Interessante. Agora, com a comemoração dos 25 anos, a gente foi olhar e resgatar quantos negócios a Bolsa fazia. Chuta aí, Betinho, um número. Há 20 anos atrás, qual que era o número de negócios? É um bom ponto, olha só. Eu lembro que 2010, vou chutar ali de Não, 2008 a volta. 2012, a gente tinha travado ali os 500, 600 mil CPFs na bolsa, né? Hoje a gente está batendo 5 Isso milhões. CPFs, estou falando CPFs, CPFs. Estou falando em exatamente. número de negócios, em 98, 99, 2000, eram 15 mil negócios. 15 mil negócios. Pegando bastante, Pode ser. Hoje a gente está falando de mais de 20 milhões de negócios realizados por na dia. infraestrutura e mais de 400 milhões de ofertas que trafegam nos ambientes de negociação Isso da por dia? B3 por dia. Incrível, hein? Eu, Impressionante. eu acho que é muito legal trazer isso para todo mundo que está nos assistindo em casa, porque é uma novidade, né? Para vocês terem noção do tamanho do que é a B3 hoje, do que é o mercado nacional, de todas as complexidades que isso envolve, né? Certamente. Aliás, outro dia a gente teve um papo com o Gilson, que é CEO da B3, e ele estava nos trazendo que o mini contrato de índice é o contrato mais negociado no mundo. É impressionante. Também a gente só fica ali em terceiro colocado, né? Tem 2 contratos, na verdade, são opções. Se for pensar em futuros, né? Sim, Sim, é um dos futuros. mais negociados. Se olhar opções, por exemplo, na Índia, é muito negociado. Volumes impressionantes. Então, sim, a gente está entre os top 5 produtos mais negociados no mundo. Impressionante. Eu acho que são números aí, para quem não sabe, e está conseguindo ter um pouco mais da dimensão do tamanho do que é o mercado nacional hoje. E certamente, Paiva, a gente tem como possibilidade, como perspectiva de mercado nacional, de tamanho de país, de economia, de ter pelo menos umas 10 vezes mais de pessoas do que a Sim, gente tem hoje, não, né? tem um potencial gigantesco. Se a gente for pegar alguns números, né? Você trouxe aqui a questão do volume de negociação dos futuros. Deixa eu pegar a indústria brasileira de fundos, está entre também as top 7, top 6 indústrias do mundo, em termos de asset under custody, de ativos sob custódia, de número de investidores. Então, é uma das top 7. Né? Então, em número de pessoas, a gente está falando de 5 milhões
de investidores. Agora, depois de toda essa linha do tempo que a gente fez aqui rapidinho, a gente está em 5 milhões de investidores, mas tem um potencial aí para 10, 15, 20 milhões fácil do que já existe hoje, por exemplo, de investidores na poupança, de pessoas que, quando iniciar esse movimento, já iniciou agora 2018, 2019, mas tem um potencial gigantesco ainda de crescimento do mercado de capitais no país. E você sabe que eu estou te perguntando isso, e é interessante, porque outro dia abri uma caixinha de perguntas lá no meu story e para falar sobre carreira no mercado financeiro. E muita gente acha que por conta do mercado estar estagnado nesses últimos 2 anos, fica um pouco mais apreensivo. Mas não, é isso que você falou. Pô, se hoje a gente tem 5 milhões de CPFs, podendo chegar a 10, 15, 20 milhões, a gente certamente vai ter uma expansão desse mercado de trabalho também muito grande. Sim, né? Em diversas áreas, né? Não é só Sem na dúvida. mesa, mas não é só na mesa de negociação, tem no ambiente de tecnologia, ou seja, a infraestrutura hoje que suporta esse mercado de capitais é muito interessante, muito moderna, áreas de risco, de gestão de risco, área de pós-trade, onde eu comecei, né? Então tem várias estruturas, compliance, quem tem um perfil mais de controles internos, então, o mercado se profissionalizou muito nessas últimas 2 décadas. E até por falar em todos esses assuntos que a gente está trazendo, já vou começar a primeira polêmica então. Hoje, Posso? pode, já foi falado dos meus anos, agora vamos para a segunda, então. Vamos falar de RLP? RLP. RLP. Explica para a turma que não sabe exatamente o que é RLP, por que ele foi implementado, se ele é bom para o cliente final, se é ruim. Aliás, algo relativamente novo nesse mercado, deve ter o quê? Os seus 5, 6 anos, talvez, de Sim, RLP. sim, sim. Talvez também na linha do contexto, voltar por que foi introduzida essa ferramenta dentro do mercado Boa. de capitais, né? Se a gente olhar para o mercado institucional, existe uma figura muito importante que é o market maker. É o conceito do formador de mercado. É a instituição que entra no mercado para prover liquidez. Então, qualquer investidor vai ter um preço de compra, um preço de venda. Então, isso ajuda muito na liquidez do instrumento, na liquidez do ativo. Ou seja, todos os investidores, sejam eles desde pessoas físicas até a indústria de fundos, vai conseguir, naquele momento que ele colocar a ordem, sair, porque tem um formador de mercado, no mundo institucional. E a gente percebeu com o crescimento de mercado de capitais que nós tivemos, aí, como a gente comentou, em 2018, 2019, foi um crescimento em todas as áreas de negócio. Então, desde o investidor mais tradicional, que faz ali uma negociação visando o longo prazo, até o day trade. Então, a gente chegou em 5 milhões de investidores. Depois a gente vai trazer mais algumas estatísticas bacanas aqui sobre o mundo do trader, né? E ao identificar esse crescimento, a gente trabalhou algumas questões que poderiam ajudar, de novo, a liquidez para esse público, né? Então, a turma que está chegando, que está com vontade de negociar, que quer ter o preço de compra, que quer ter o preço de venda, e aí que se criou essa figura que eu estou falando do market maker do mundo institucional, muito utilizado no mercado, para o mundo do varejo. A gente trouxe esse conceito do provedor de liquidez para o varejo, e por isso do Retail Liquidity Provider, que é a instituição que oferece essa liquidez para o mercado, para o livro de ofertas. Então, o livro sempre está populado, né? E aí, o próximo passo para isso é quais seriam as regras para o RLP? Como que as corretoras iriam atuar no RLP? Os benefícios para os investidores, né? Então, a gente trabalhou junto com a CVM, junto com o mercado, com vocês, com a XP e as outras instituições, para avaliar quais seriam as regras para implementar a questão do RLP e quais os benefícios que isso ia trazer para o mercado, né? Então, o investidor encontra no RLP a saída dele para compra e para venda, sempre no preço que está no book ou um tick size melhor. Então, é sempre a vantagem para o investidor ter a opção de utilizar o RLP. Mas a constituição do modelo também tem a opção dele não utilizar. Ou seja, quando ele coloca a ordem, ele vai diretamente para o livro sem passar por esse provedor de liquidez. Mas passando pelo provedor de liquidez, sempre ele está no preço do book ou num tick size melhor. Isso eu acho que é muito importante você trazer todo esse tipo de informação, porque no início havia um pré-conceito de muita gente desse mercado. Mas eu acho que depois de 5, 6 anos, não sei se você lembra exatamente a data, mas é por volta Agosto de 19. agosto de 19. Então a gente vai bater aí 5 anos no próximo semestre, são 4 anos e meio. Então, assim, eu acho que hoje já está muito mais desmistificado esse tema, já está muito mais, eu acho que na ponta da língua de muita gente, e trazer para as pessoas, né, que pô, não existe mais esse negócio, não, porque estou perdendo dinheiro, porque dessa forma a corretora quer me prejudicar, ou a instituição financeira. Eu acho que não tem mais Não, isso, né? A gente tem que acabar isso um a pouco gente tem desse olhado bastante isso não deve ser um diferencial competitivo dos B3 em cima, intermediários. CVM em cima, CVM, todo mundo em BSM, cima que é do o órgão de BSM. autorregulação, né? E sempre, todo ano, a gente tem discussão de quais as melhorias que tem que ser realizadas do ponto de vista de educação, né, Betinho? Você acompanha muito e ajuda muito a gente a levar esse tipo de material, de informação, até como um evento como esse, para desmistificar esse conceito que tem em cima
desse produto. Mas, como você disse, há 5 anos já, a gente tem feito uma série de melhorias em torno do RLP para Ou trazer seja, esclarecimento, informações, estatísticas sobre são isso. discutidos entre B3, órgãos reguladores e instituições financeiras, melhorias constantes para esse produto desde que ele foi criado, certo? Sim, perfeito. Para trazer mais e mais vantagens para essa, né, para a comunidade dos traders, vamos dizer assim. Legal, obrigado pela resposta. Acho que foi muito importante para a gente tirar um pouco do peso sobre o tema, que muitas vezes algumas pessoas ainda ficam pesando em cima disso. Eu acho que era importante. Felipe Paiva, aqui, diretor da B3, para trazer para nós. Vamos entrar num outro tema importante? Vamos nessa. DMA. DMA1, DMA4, qual é mais rápido, o que muda, colocation. Eu acho que muitas vezes tem sopas de É, letrinhas isso que eu ia aí falar. A que gente vê é que às outro vezes a tema gente duro ajuda a também. complicar, né? Ajuda. Mas que já que a gente falou do pregão, viva Vamos lá. voz, eu vou fazer uma analogia aqui. As ordens chegavam para o ambiente de negociação por meio do operador que ficava lá dentro do telefone. pregão, né? E a modernidade que a gente começou a falar aqui do mercado, o que acabou necessitando de ser feita em qualquer bolsa no mundo, né? Não fazia mais sentido para a gente ter escala, para a gente ter um alcance muito grande, as ordens serem feitas por operadores dentro do pregão. Tinha que, para ganhar escala, trazer a tecnologia para dentro dos ambientes do mercado de capitais, né? Então, a negociação do investidor tem que chegar diretamente dentro dos ambientes de negociação da B3, né? Então, esse é o conceito de um acesso direto ao mercado. Aí, de novo, a sopa de letrinha, né? Direct Market Access, que a gente nomeou lá atrás de DMA. Na verdade, a gente nem utiliza mais esse termo por uma série de regras, mas facilita o conceito de que é um acesso direto ao mercado provido pelos ambientes de negociação. E aí você falou do 1, do 2, do 3, do 4. São modalidades que a gente foi criando junto com o mercado para viabilizar que a ordem do investidor, que vai no OMS, a outra sopa de letrinha, né? No Order Management System, ou seja, no sistema de gestão de negociação da corretora, chegasse nesse ambiente, desse ambiente para a B3. Então, esse é o modelo 1, de DMA, onde a ordem do cliente chega no ambiente da corretora e na corretora chega no ambiente de negociação da B3. E aí os provedores de tecnologia começaram também a poder ofertar esse acesso para o investidor. Então, o investidor que acessa um trader que tem uma plataforma de negociação, quando ele envia a ordem, essa ordem vai para um provedor desse ambiente, dessa plataforma, e dali para a B3, também nos seus ambientes de negociação. E aí vai a modernização, vai o mercado mundial também se evoluindo, o B3 também evoluindo, o mercado, as corretoras. Foi criado o conceito do DMA4, que é um conceito em que o investidor pode colocar a sua infraestrutura dentro do colocation. Colocation, na verdade, é um ambiente de tecnologia ali onde os próprios investidores podem colocar suas infraestruturas. Mas ali, Beth, é um ambiente muito mais sofisticado para muito grandes volumes. A gente está falando de 15 mil contratos. Assim, são outros níveis de estrutura e de volumes que justificam, inclusive, o investimento que é feito dentro dessa plataforma. E o mercado vem evoluindo para oferecer essa infraestrutura e segurança para os investidores, para os traders, para os mercados institucionais, investidores não residentes que acessam esse tipo de infraestrutura. Ou seja, não é para qualquer um. É um mercado muito mais sofisticado, que nem você falou, né? Muitas vezes o trader ele tem que ser um HFT. De novo, a complexidades não é um negócio simples e trivial de, pô, eu quero chegar lá e falar, não, eu vou operar no DMA4 aqui. Não, não funciona isso, né? O investimento que tem que ser feito, dependendo do volume que você vai operar, não se justifica, né? Até pela infraestrutura e até porque as corretoras hoje no mercado brasileiro estão na vanguarda do ponto de vista de tecnologia. Os investimentos que foram feitos, e aí vai para uma série de cadeia, né? Desde a conexão, desde os algoritmos, desde a infraestrutura de data center mesmo, da infraestrutura de hardware, de software. Então é uma combinação de soluções, né, para levar para o investidor a possibilidade dali de casa conseguir investir e mandar uma ordem para dentro dos ambientes de negociação. Então tudo isso influencia. Desde o equipamento do trader, que é importante falar aqui um pouco também sobre essa questão de infraestrutura, de tecnologia, para quem quer ter uma atividade de trader, que eu acho que vocês devem ter coberto isso aqui, mas até essa chegada tem toda uma infraestrutura que é feita para que a ordem chegue dentro dos ambientes de negociação da B3. Ótimo ponto. Ambiente de negociação. E a gente estava conversando nos bastidores, a gente já conversou várias e várias vezes também outros dias, sobre a necessidade daquela pessoa que quer ser trader ter uma boa infraestrutura, além de contar com uma boa infraestrutura da corretora, obviamente, para que ele consiga exercer bem
não diria necessariamente sua profissão, porque para alguns ser trader é uma profissão e para outros não, atuam apenas como hobby, outros querem apenas utilizar meia hora do seu dia, uma hora do seu dia para tentar fazer um dinheiro a mais. Então, assim, mas é importante, eu queria que você destacasse a importância e a necessidade de ter uma infraestrutura decente para que a pessoa possa operar, não sair pela rua em qualquer lugar aí, por mais que hoje você já tenha o mobile e muita gente opera pelo telefone celular também, mas que você pode calhar de estar num lugar, pô, 3G, aí não funciona o celular. Enfim, acho que é importante a gente destacar isso aqui também, né? Legal, né? Muito se diz, vamos dizer assim, na literatura do trader, né? Acho que vocês falam muito isso, vamos dizer assim, no ambiente, na comunidade, que são 3 pilares, que eu costumo sempre falar, que um é tecnologia, como você falou, o outro é estratégia, né? Para um trader bom operar, ele tem que ter a sua própria estratégia, e também questões de viés comportamentais. Sempre uso esses 3 pilares. Mas vamos falar foco em tecnologia. Então, a pessoa, como você falou, que quer estar ali antenada, acompanhar todos os movimentos, hoje ele não está mais no mercado lá em 98, quando a gente entrou, não só eu, mas quando você também, entramos no mercado, que tinha 14 mil ofertas dia. Né? Hoje a gente está falando de milhões de ofertas dia. Isso tudo é trafegado em tempo real pelos ambientes e conexões da infraestrutura, de tecnologia do país. Né? Então, o ambiente que esse trader tem que ter, tem que estar à altura do que ele deseja para a plataforma dele. Então, a conexão para a estratégia, né? Que deseja para a estratégia dele. Então, a conexão, a internet, a plataforma onde ele vai ter, a corretora com quem ele vai se relacionar, né? Inclusive até um plano B. Se eventualmente acontecer aquilo com a corretora, como é que ele consegue dar continuidade do processo dele? Isso vai criando uma série de especificidades que o trader tem que estar atento à sua infraestrutura, obviamente. Né? A gente bate muito nessa tecla no dia a dia, porque algumas pessoas reclamam com alterações de execução de ordem, por exemplo, e aí fica aquele negócio, pô, de quem que é a culpa? É da corretora, é da pessoa, é da plataforma que está operacionalizando aquilo, é da própria B3? Então é uma discussão um pouco mais complexa, mas de fato, eu que converso com traders todos os dias e conheço muitos traders que ganham dinheiro de fato, são profissionais do ponto de vista de estrutura e de mentalidade. Muita gente me pergunta, pô, mas essas pessoas que ganham dinheiro, qual que é o diferencial dela para mim, né? E ganham consistentemente e vivem do trade e trabalham como trader, atuam como trader, né? Eu acho que é muito isso, essa mudança de chave, essa mudança de mentalidade de sair de ser um amador para ser um profissional. Concorda com isso? Sim, então, a gente falou da questão de tecnologia. Né? Tem que olhar para a estratégia e a questão comportamental. E aí, na estratégia, tem que estar bem claro o que se deseja com o trader. Né? A gente pode depois até falar aqui, se tiver tempo aí, Betinho, de trazer algumas estatísticas. É importante conhecer as estatísticas também do produto. A B3 coloca lá no site toda a questão de estatística de ganho, de perdas, de mês por dia. Então, tem muito dado para que ele se alimente dessa estratégia, que se corresponda à estratégia que ele quer atingir. E aí tem, obviamente, os viés comportamentais. Muitos aí, literatura diz que até o mais importante é a questão de psicologia, é a questão de o autoconhecimento, né, de saber até onde vai, como é que ele gerencia no ambiente de estresse. Então, se autoconhecendo, você vai diminuindo e mitigando os riscos. E, obviamente, o pessoal precisa usar a questão de ferramentas de risco. E o Stormer aqui falando de um monte de como fazer isso, da maneira melhor de avaliar isso. Então, tem que entrar muito da... Posso fazer uma analogia aqui? Lógico, está à É a vontade. história do Bambam e do Popó, né? Dá para você achar que você vai entrar no mercado com Popó e vai ganhar dele. Né? Então, você tem que entrar preparado, tem que fazer nos baby steps, aí, entendendo como funciona, principalmente quem está chegando, né, que ouve muito sobre o day trader, entender as estatísticas, de novo, a estratégia, se ele está com o equipamento e infraestrutura adequada para o que ele deseja, se autoconhecer para saber o que vai acontecer se o mercado der uma turbulência, como é que ele vai reagir, quais são as ferramentas para ele evitar esse tipo de comportamento. Então, tudo isso vai sendo criado para a formação de um bom trader. E outro ponto de tudo isso que você está falando, da experiência, tempo de tela. Sim. Né? Muitas vezes você fala que para um piloto é o tempo de voo dele, a quantidade de horas de voo dele. A gente costuma dizer que para você ir para uma faculdade, muitas vezes para você ser um profissional, um bom profissional, um profissional de destaque, você passa 4 anos pela faculdade, seja de direito, seja de administração e tantas outras, e aí você faz estágios. Eu acho que é o que você falou, né? Quem vem chegando, não dá para achar que vai chegar e ganhar dinheiro no dia seguinte, porque as coisas definitivamente não acontecem assim. Não, Aliás, só pode até olhar as acontecer, estatísticas. pode até acontecer se a pessoa der sorte, mas no dia seguinte vai dar ruim, né? Que são as histórias que a gente escuta, são sempre as E mesmas. não concentrar só nisso, né, Betinho? Acho que outra coisa importante de estatísticas que a gente avalia dentro da B3
é se posicionar em outros produtos financeiros também. Sem dúvida. Óbvio, não colocar toda a cesta e tudo que ele tem de patrimônio dentro dessa atividade, de forma nenhuma, tem que ir aprendendo, entendendo sobre o funcionamento do mercado, buscando esclarecimentos, ouvindo esse tipo de palestras e informações que a gente vai trazendo para o mercado, para ir entendendo e mantendo uma certa recorrência nesse entendimento, né? Quanto mais operações a gente vê, não só de day trade, mas participando do mercado de equities, outros produtos, aí sim a gente vê uma perpetuidade desse investidor na B3. Já que você está falando em estatísticas, estou vendo que você trouxe um calhamaço de folhas aí. O que você tem para trazer para a gente de novidade aí que a turma não sabe ainda? Vou tentar aqui rapidamente trazer um pouco desse overview, desse contexto, né? ótimo. Muito se fala do trader, mas hoje a gente está ali falando 5 milhões de investidores, mas se a gente falar quem são esses investidores, a grande maioria dos investidores na B3, Betinho, tem a posição de olhar, porque a gente fala um negócio normal. Ele compra, daqui a um tempo ele vende, tem uma visão de longo prazo. Essa é a maioria dos investidores. A gente enxerga ali dos 5, 6 milhões de investidores que passaram ali em 2023, tem uns 13% que se dedicam que também na sua estratégia fazem um day trade. E dentro desse recorte a gente vai fazendo um zoom em muitos que fazem um day trade em equities, em ações no mercado à vista, né? Mas também fazem operações normais, ou seja, 500 mil pessoas ali dos 800 fazem isso. A gente está falando ali em 2023, né, de uns 400 a 500 mil investidores que fizeram trade no mundo de derivativos, mini contratos e também de equities, né? E quem se dedica mais ali, inclusive no mundo de derivativos, ou só faz mini contratos, está por volta de 400 a 500 mil investidores que passaram, né, em 2023, óbvio, cada um com a sua frequência, Claro. cada um operando alguns negócios ou muitos negócios ao longo de 2023. Isso é uma das estatísticas aqui. O que mais você tem de estatísticas aí? Traz pra Deixa eu gente, que eu acho que a turma ficou curiosa agora. Deixa eu Você tá vendo que trazer o pessoal gosta disso. mais alguns dados, né? Inclusive, assim, idades, por exemplo, que a gente dá um grande destaque. A turma mais jovem é 60% ali abaixo dos 39, 35 anos que operam o day trade, né? Os 40 já acima, aí já estou comigo aqui, acima dos 40 anos que operam, então tem essa quebra de 60%, 40%. Por incrível que pareça, quem tem acima de 40 é a turma que realiza mais day trade, considerando as estratégias que acontecem dentro da B3. A turma jovem está chegando, né, mas também realiza outros tipos de negócios. Outra questão importante que é para principalmente quem está chegando no mundo do trade, né? Se você vai decidir começar pelo day trade, se atente a operar outras operações também, a entender mais do mercado, para você continuar. Se familiarizar, né? Se familiarizar, entender de todos os conceitos que a gente colocou aqui. Para que isso aqui não é uma corrida de 100 metros, né? É uma maratona, uma jornada, é um aprendizado, e conforme você vai caminhando, você vai aprendendo muito mais. Porque a gente vê muitas pessoas que entram com day trade e a saída é muito grande também, quem entra. Mas, ao mesmo tempo, quem a gente vê consistentemente realizando, entendendo, a perpetuidade é muito grande. Então, a gente está falando, por exemplo, de 2023, 70% das pessoas que realizaram day trade já tem mais de um ano. 30% entraram esse ano. Desses 30%, quem faz poucos negócios sai rapidamente. Então, a gente está até de olho nisso, inclusive discussões com a CVM, para a gente avaliar qual a melhor forma de a gente, mercado como um todo, trazer boas-vindas e mostrar quais são as formas dessa pessoa operar de um jeito correto e aprendendo como é a operação, né? Agora você fala, pode perguntar, Betinho, ou Felipe, né? É a mesma número de estatística para os outros produtos? Incrivelmente é também, Betinho. É mesmo? As pessoas que entram para operar operações que eu tenho dito normal, também tem, quando faz só um negócio, sai rápido. Então, a gente está de olho nisso também. Inclusive, tem algumas hipóteses para isso? A gente está tentando entender. O Tesouro Direto, que é um produto de renda fixa, também as pessoas que entram... Tem entra e sai um giro muito rápido? Tem de entrada que sai rápido. E a gente está olhando para ver o que está acontecendo, até mecanismos para que a gente possa ir mantendo essas pessoas ao longo do tempo. Mas o número e o crescimento de pessoa física em bolsa realmente tem sido constante desde aquele movimento lá de 2018, 2019. Legal. Mais alguns números de destaque que você chamaria atenção? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma informação. Vamos ver, porque eu acho que é interessante a gente trazer isso para as pessoas de uma maneira geral, né? Que nem você trouxe os números, e falar um pouco de mini índice e mini dólar, né? Eu acho que no último relatório da própria B3 também, eu não me lembro exatamente quando foi, deve ter sido talvez segundo semestre de 2023, trazendo que hoje você tem um mix muito mais voltados
para as pessoas que operam mini índice e um número muito menor, estatisticamente falando, para mini dólar, né? Era cerca de 70-30, 75-25. E aí se questiona, né, o porquê da razão disso. Do que eu converso com os traders no dia a dia, não tem uma razão específica, é muito do modelo operacional daquela pessoa que se encaixa em determinado produto, em determinado ativo, né? Então eu acho que é muito mais isso. Não sei se é uma questão, pode ser de alavancagem, pode ser uma questão de preconceito, pode ser uma questão de, pô, me adaptei muito melhor a isso pela razão A, B e C. Enfim, tem N formas, né? Até porque se você se juntar numa sala com outros 100 traders, é muito provável que os 100 tenham modelos operacionais distintos. E todo mundo vai te vender que o seu é o melhor, que o seu é o mais certo. E não é. O que é melhor é aquilo que é melhor para você e não para o todo, né? Perfeito. Mais números A pra gente falou de idades, a questão interessante também de gêneros, né? As mulheres tendem a operar menos nos minis, é 15% mulheres, 85%. Número muito ruim ainda, homens, né? convenhamos, né? Porque eu acho que a mulher, muitas vezes, ela é até mais disciplinada. É interessante que a gente fez um evento com final de 2002, começo de 2023, talvez. Eu fiz um evento que eu botei 65 mulheres traders no mesmo ambiente, só tinha eu de homem pela questão de organização, mas era muito importante, né? Porque muitas vezes as mulheres gostam de conversar com mulheres e tem também outros ciclos no organismo diferente, que eu acho que é importante se entender e ter justificativas para aquele dia a dia, né? Então, eu acho que é um ambiente que a gente tem que trabalhar muito mais, Paiva, até em conjunto. Sim. Uma coisa aí que eu convido você, da gente trabalhar em conjunto para desenvolver muito mais esse mercado de day trade para mulheres. Interessante. Então a gente tem feito bastante isso também para tentar colocar dentro das plataformas da B3 conteúdo, né? Feito para as mulheres, não só para o day trade, mas também para operações normais, que está ali 70-30, né? Então ali 70% homens, 30% mulheres. A gente está olhando bastante com olhar para essa questão aqui também para as mulheres e homens na negociação. Isso aí de day trade que a gente está falando, dessa separação de homens e mulheres, nos outros produtos da bolsa a gente consegue ver estatísticas parecidas? É interessante. A gente divulga todo trimestre, Beto, a gente divulga um book que a gente fala, a gente procura dar todos os detalhes, né, da visão do que a gente tem dentro da B3. Então, desde ações, ETFs, fundos imobiliários, os BDRs, ativos de renda fixa, então todo o LCI, outras sopas de letrinhas, LCI, LCAs, CRIs, GRAS, Tesouro Direto. Então, a gente divulga no nosso site, tem todas essas informações, até para o mercado como um todo entender quem está aplicando hoje, né? Aliás, muito legal esse book, viu? É bacana, está lá no site da B3 para entender esse movimento, até para a gente ver o crescimento, ver o que temos de tendências, né? E a gente percebe mesmo que as mulheres têm uma participação muito maior no ativo de renda fixa. Por exemplo, no Tesouro Direto, proporção quase 60-40%, enquanto em bolsa é 75-25%. A gente vem acompanhando esse movimento e tentando entender, né, o que mais pode ser feito, que mais informações pode ser levado, para a gente ver esse movimento equiparando em todos os produtos. Legal. Voltando aqui para o tema de day trade, a gente está a 2 minutos no nosso final. Gostaria das suas palavras finais, assim, o que a gente ainda pode fazer com o mercado brasileiro para o desenvolvimento, seja de tecnologia, de facilidades, de infraestrutura, e que a Bolsa está olhando para frente para melhorar cada vez mais esse mercado? Olhando para essa questão do trader, né, Betinho, a gente está muito também, lembra, preocupado com essa questão de quem está chegando, tendo essas primeiras experiências. Então, a gente tem discutido muitas aí iniciativas, talvez, eu não sei se eu posso dar aqui, mas pensar em simuladores, né, para que as pessoas possam entender exatamente o funcionamento, os conceitos que foram trabalhados aqui. Então, para quem chegar, já chegar muito mais consciente desse mundo que ele vai enfrentar, né? Essas informações, o book, mais estatísticas, mais informações para que a estratégia do trader esteja ainda mais bem realizada e mais bem embasada, né? Então são itens, comunicação da B3, comunicação das corretoras, programas de incentivo de educação, tudo isso a gente está pensando para que o Brasil tenha perpetuidade, né, no mercado de capitais. Se a gente tem 5 milhões, a gente quer 10, a gente quer 15, quer 20, porque a gente tem um potencial ainda muito grande para que os brasileiros possam operar e ter opções, né, para colocar parte do seu patrimônio, alocar, diversificar sua carteira de investimentos. Então tem muita coisa pela frente aí. Legal. Paiva, obrigado novamente. Legal, muito obrigado pelo convite, Betinho. Parabéns pelo evento. Fico muito contente de você estar aqui, de verdade, trazer todas essas informações, desmistificar bastante esse mercado de day trade, falar um pouco da B3, evolução no mercado nacional. Tenho certeza que foi muito rico para quem está nos assistindo de casa. Obrigado a você, até próxima, até breve. E até breve, certamente, novamente estaremos juntos aí. Muito obrigado, Betinho. Obrigado a todos.